certo? Gente, número 2 na tela aí, a questão 2, a gente vai ter o seguinte, questão 2, Enem Digital. No Autódromo de Interlagos, um carro de Fórmula 1 realiza a curva S do Senna numa trajetória curvilínea. Enquanto percorre esse trecho, o velocímetro do carro indica velocidade constante. Gente, o velocímetro do carro está indicando velocidade constante. Cuidado que isso é uma pegadinha, tá? Isso é uma pegadinha. O velocímetro do carro, ele indica apenas a rapidez da velocidade, ou seja, ele indica só o módulo. Você estiver olhando o velocímetro do carro, ele está lá indicando, hora o carro está com 40 km por hora, está com 60, 80, hora reduz para 20. Ela não diz, o velocímetro não indica a direção e o velocímetro também não indica o sentido da velocidade. Vocês têm que lembrar que velocidade é uma grandeza vetorial, tem módulo, direção e sentido. Então, quando ele diz que a velocidade é constante apenas em módulo. Só o módulo da velocidade é constante. A direção e o sentido não é constante. Por que eu sei que não é constante? Ora, porque o cara está fazendo uma curva. Ó. É uma trajetória curvilínea. Se é uma trajetória curvilínea, a direção e o sentido da velocidade tem que mudar, certo? Tem que mudar. Então, vamos desenhar aqui, ó. Por exemplo, vamos ver se eu faço aqui uma trajetória circular, tá? Ó. Uma trajetória circular aqui. Aí vamos dizer, ó, que a partícula está passando aqui nesse ponto. Ó. Ela está passando aqui, certo? Passou aqui nesse ponto, depois está passando aqui, ó, nesse ponto, aqui, em algumas posições, tá? Imagino que isso aí seja o carro de Fórmula 1 que ele está falando. Bom, como ele fala que o carro está com velocidade constante, o velocímetro indica velocidade constante, então ele está falando aí, pessoal, simplesmente do módulo da velocidade, ou seja, o módulo da velocidade é constante, ou seja, nunca vai mudar o módulo da velocidade, tipo, se aqui é 20 km por hora, aqui é simplesmente 20 km por hora também, aqui também, ó, aqui também, 20 km por hora, aqui também. Ah, professor, então isso aí é um tipo de movimento muito conhecido, né? Exatamente. Que movimento é esse? MCU, Movimento Circular Uniforme. É um movimento em que o módulo da velocidade não muda. O módulo, tá? Mas está mudando o que da velocidade? Direção e sentido. Se está mudando direção e sentido, o corpo tem aceleração? Tem. Tem uma aceleração. Que aceleração é essa? É a aceleração centrípeta, gente. Por quê? Porque a aceleração centrípeta, ela altera a direção e o sentido da velocidade. Estão vendo? Ó? O corpo tem aceleração, só que ela é uma centrípeta, certo? É uma aceleração que aponta para o centro da curva, também conhecida como aceleração radial, gente. Então anotem isso aí, o que é que faz a aceleração centrípeta? Ó, o que é que faz a aceleração centrípeta? Altera, tá? Altera o módulo, que módulo, né? Altera a direção, certo? Altera a direção e o sentido do vetor velocidade. É isso que faz a aceleração centrípeta, entendeu? A aceleração centrípeta, ela faz o que, gente? Ela altera a direção e o sentido da velocidade, vírgula. Porém, deixa eu subir aqui para não ficar na frente. Porém, não altera o módulo da velocidade, certo? Não altera o módulo da velocidade. Eu só teria o módulo, gente, da velocidade alterando se eu tivesse o quê? Se eu tivesse uma aceleração tangencial, tá?
Se a aceleração tangencial estivesse presente nesse movimento aqui, isso já não seria mais o MCU, e o corpo não poderia ficar com o módulo da velocidade constante. Eu vou até desenhar aqui para vocês para onde é que apontaria o vetor aceleração tangencial. Ó. O vetor aceleração tangencial está aqui. Ó. Ele aponta na mesma direção da velocidade tangencial. Essa velocidade é chamada de velocidade tangencial, certo? Ó. Então, o vetor aceleração tangencial, ele aponta na mesma direção do vetor velocidade tangencial. É claro, tá? Estou considerando que isso aqui seria um movimento acelerado, ou seja, aqui fosse 20, ó, aqui fosse 20, aí aqui já fosse, digamos, sei lá, 30, ó, aqui já fosse 30, aqui já fosse 40, certo? Está acelerando, tá aumentando o módulo da velocidade. Aí nesse caso, se está aumentando o módulo, ele está acelerando. Então nesse caso eu teria uma aceleração tangencial, e aí eu já não teria mais um MCU, ok? Mas não é o caso aqui, tá? Não é o caso. Não existe tangencial, pessoal, nessa situação aqui. Não existe esse vetor rosa que eu desenhei. Por quê? Porque se trata de um MCU. O que é um MCU mesmo? Movimento com módulo da velocidade constante. O módulo da velocidade é constante. Então, nesse caso, só tem uma aceleração, que é a radial ou a centrípeta, porque toda vez que o corpo fizer curva, fez uma curva, gente, você já sabe, tem que ter aceleração tangente, tem que ter aceleração centrípeta e ela faz 90 graus com o vetor velocidade, certo? Ela faz 90 graus com o vetor velocidade sempre apontando para o centro. Então, ele está perguntando, né? Quais são a direção e o sentido da aceleração do carro. Gente, a aceleração então do carro é o quê? Radial e aponta para dentro da curva. Mas você quer apostar, como muita gente nessa questão marcou a letra C, a aceleração é nula, porque simplesmente leu velocidade constante, aprendeu lá em cinemática que quando a velocidade é constante não tem aceleração, só que ele esqueceu de ver aí que a gente não está analisando de forma escalar, a gente está analisando aqui de forma vetorial, tá? Você tem que lembrar que quando a gente trata de cinemática vetorial, a velocidade deixa de ser escalar, e passa a ser vetorial. Então, velocidade, pessoal, tem módulo, tem direção e tem sentido. Então, mesmo que o módulo fique constante da velocidade, fique atento. Se ele estiver fazendo curva ao corpo, está mudando a direção e o sentido da velocidade. Então tem aceleração, certo? É isso que vai acontecer aí. Show de bola, Marcos. Bem-vindo aí. Pensei que você não ia assistir hoje. E aí, galerinha? Tranquilo, pessoal? A questão aí, ó. O nome radial, pessoal, significa na direção do raio, tá? Na direção do raio. Professor, pode ser que caia uma questão de aceleração centrípeta para se calcular ela? Pode ser, tá, pessoal? Pode ser que apareça uma questão para você calcular a aceleração centrípeta. Então é bom você lembrar que o cálculo é o quê? V ao quadrado, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, certo? Para calcular a aceleração centrípeta, você divide o módulo da velocidade pelo o raio da trajetória. E aí você determina aí a aceleração, o valor da aceleração centrípeta, certo, gente? Mas, ó, o Enem gosta muito disso, tá? O Enem gosta muito dessas questões que envolvem movimento curvilíneos, porque ele faz justamente essa pergunta, sabendo que a velocidade é constante. Aí pega o aluno, porque o aluno pensa que velocidade é constante, não tem aceleração. Fez curva, gente, tem que ter aceleração a centrípeta, mesmo que não esteja mudando o módulo, mas está mudando a direção e o sentido. Tem que ter uma centrípeta. Se estiver mudando o módulo, estiver mudando a direção, estiver mudando o sentido, o corpo passa a ter duas acelerações, uma centrípeta e uma tangencial. Certo? Gente, tranquilo, gente? Alguma dúvida, pessoal? O que vocês acharam da questão de número 2? Questão 2 aí do Enem Digital, uma questão envolvendo... Aqui a gente pode dizer que seria cinemática vetorial, né? O tema aqui, ó, cinemática vetorial. Inclusive, né, acho que foi semana passada eu estava resolvendo essa questão
presencial, aí o aluno perguntou assim, professor, então a gente pode dizer que o movimento, esse movimento, de uma certa forma, ele tem uma aceleração? Podemos dizer que esse movimento ele é acelerado de uma certa forma? Podemos dizer que esse movimento é acelerado de uma certa forma, né? Porque ele tem uma aceleração centrípeta. A tangencial é nula, viu, Marcos? A tangencial é nula. E, gente, ó, um detalhe também importante, ó, um detalhe também importante. Se ele tivesse mudando o módulo, tipo, está mudando o módulo, mas o módulo, em vez de estar aumentando, está diminuindo, entendeu? Tipo assim, digamos que aqui fosse, digamos que aqui fosse 20 km por hora, aí aquele passou para 10, aquele já passou para 5, aquele já passou para 2, ó. O que está acontecendo com a velocidade? Ele está diminuindo o módulo. Então esse corpo ele está freando, ele está retardando. Tem aceleração tangencial? Tem. Agora se liga, para onde é que ia apontar a tangencial? Aí a tangencial ela teria que apontar no sentido contrário o da velocidade, entendeu? Tem que apontar no sentido contrário. Por quê? Porque o movimento é retardado. Então se liga nisso aqui também, ó, certo? Se ele estiver retardando, a tangencial fica no sentido contrário o do vetor velocidade, certo? Se ele estiver retardando. Se ele estiver acelerando, a aceleração tangencial está no mesmo sentido da velocidade. Se ele estiver retardando, a aceleração tangencial fica no sentido contrário.